Quinta-feira movimentada no Agricultura BR, dia de divulgação de relatórios de safra. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Conab e IBGE. No caso da Conab, trouxe números importantes em relação à produção, que agora fica muito próxima, quase 117 milhões de toneladas, com uma exportação prevista de 69 milhões. A companhia reduz a expectativa da produção de milho na safrinha do Brasil em virtude das condições climáticas nos estados produtores. Você vai ver também o que o IBGE espera para a produção de café no Brasil em 2018. Ainda nesta edição tem uma entrevista sobre o setor da citricultura, previsões do tempo, cotações de mercado e muito mais. Seja bem-vindo, está no ar o Agricultura BR. Boa tarde. A Conab divulgou na manhã desta quinta-feira o seu novo relatório de acompanhamento da safra brasileira de grãos. Foi o 8º do ciclo 2017-2018. Os números da companhia apontam para uma safra ainda maior que já estava sendo estimada. A elevação em relação aos números apresentados em abril é de cerca de 3 milhões de toneladas. A safra se confirma como a segunda recorde do país, de acordo com os números da companhia. Relembrando que no ciclo passado, 16-17, o Brasil produziu a sua maior safra de grãos da história. Foram colhidos ao longo da temporada 237.670.000 toneladas. Para a safra em vigor 17-18, em abril a companhia projetava uma safra de 229.530.000 toneladas, agora eleva para 232.600.000 esta projeção, confirmando, portanto, segunda maior safra da história. Estes 3 milhões de toneladas a mais estimados vêm principalmente da soja, do milho de primeira safra e até mesmo do algodão. Vamos ver como é que ficou essa configuração em relação à safra geral de grãos do Brasil. Você tem uma temporada 16-17 com 60.880.000 hectares, que ocupados com os grãos brasileiros. Na temporada 17-18, em abril, os números apontavam para 61.380.000 hectares e agora em maio a Conab revisa os dados de leve, mas mesmo assim pouco mais de 200.000 hectares, trazendo para 61.500.000 hectares de área de cultivo. E essa situação aqui em relação à área ocupada é a maior da série histórica da estatal brasileira. E o Agricultura BR fala agora a respeito da produção de soja. Conab divulgou hoje o seu levantamento de safra e sem nenhuma novidade, sem nenhuma situação diferente daquilo que você já acompanha no Agricultura BR há alguns meses, quando as principais empresas de consultoria começaram a trazer as suas elevações para a estimativa de safra do Brasil. Conab agora acredita numa safra de quase 117 milhões de toneladas de soja, nada diferente daquilo que nós estávamos vendo anteriormente em relação à temporada. Uma safra que vem com uma alta de 2,6% agora, frente àquilo que foi produzido na temporada passada, no 16-17, até então o recorde nacional. Vamos ver aqui os números aqui, porque aqui nós vemos uma safra brasileira recorde em relação ao que estava sendo estimado. Temporada 13-14 teve 86.120.000 toneladas, 14-15, 96.220.000, 15-16, 95.430.000 toneladas. A 16-17, a safra recorde por enquanto, 114.070.000 toneladas, 17-18 chega a 117.990.000 toneladas de soja. Esses são os números em relação à estimativa, portanto chega a quase 117 milhões de toneladas de soja, a estimativa de produção da Conab para o mês de maio. O bom resultado deste ano tem a ver com a boa produtividade alcançada nos campos.
resultado do clima que foi favorável ao longo de todo o desenvolvimento da cultura, apesar do início do plantio ter atrasado por conta da falta da chuva e também devido à boa aplicação de pacotes tecnológicos por parte dos produtores. A safra atual só não tem o melhor índice da história porque o ciclo passado foi sim excepcional, mas ainda assim fica bem próximo, veja só. De acordo com a Conab, a temporada atual traz uma média de produtividade no Brasil de 55,55 sacas por hectare. No ciclo passado, foram 56,06. Por outro lado, nós tivemos a Conab confirmando aquilo que você já vê aqui no Agricultura BR há muito tempo, com as empresas de consultoria, porque ela já vem trazendo há muito tempo uma estimativa de exportação aqui do Brasil acima de 70 milhões de toneladas. Outros órgãos oficiais, como o Departamento de Agricultura norte-americano, também já apontavam para essa situação. Olha só o que eu vou falar agora. Conab aumenta mais uma vez, eleva de leve a sua estimativa de exportação e vem fazendo isso em doses homeopáticas. Agora os dados apontam para 69 milhões de toneladas a serem exportados na temporada 2017-2018. Observe que a Conab ainda não traz para 70 milhões de toneladas a sua estimativa de exportação. O número de 70 milhões de toneladas, ele é meio mágico. Por que ele é mágico? Porque na hora que trouxer esse 1 milhão de toneladas a mais, mesmo com uma produção de 117 milhões, nós vamos ter a mesma situação de estoques de passagem no Brasil que teve da 16-17 para 17-18. Então, cai muito o estoque brasileiro. Então, doses homeopáticas na exportação, mas as estimativas vêm apontando para outro lado, pelo menos de outras instituições que não a Conab. Aqui na cor verde, nós temos a própria Conab em abril e também consultorias privadas e associações que nós trouxemos na última semana. Os dados aqui, olha só, abril, Conab disse que eram 67 milhões e 500 mil toneladas a serem exportadas. Esse é o dado de abril. A Celeris, na semana passada, disse que o Brasil exporta 70 milhões de toneladas, consultoria Celeris. A Agência Nacional dos Exportadores de Grãos diz que serão 72 milhões de toneladas. A consultoria FC Stone aponta também para 70 milhões de toneladas. Conab, agora nesse levantamento, afirma que são 69 milhões de toneladas, ainda aquém daquilo que as outras instituições e empresas privadas têm apontado. Contudo, ainda assim, traz para um nível que é recorde, caso confirmados. Os dados da Conab mesmo superam em torno de 850 mil toneladas os embarques da temporada passada. A Agricultura BR traz os destaques agora para os preços pagos na soja no Porto. E no Porto, na última semana, considerando a última semana, temos uma situação de queda para os valores da oleaginosa. Vamos aos números. Nós temos aqui no último dia 3 de maio, R$ 87,50, valor que se repetia no último dia 4. Já no dia 7, os valores recuavam para R$ 86,00 a saca, eram mantidos no dia 8, também no dia 9, e agora nesse dia 10, quinta-feira, cai para R$ 85,20, valor de referência no Porto de Santos, de acordo com a Grãos Corretora. No Porto de Paranaguá, o preço pago pela saca da soja também vem mais baixo nesta quinta-feira. São R$ 85,00 pagos por cada saca do grão. Isso indica uma queda no acumulado da semana de 2,85%, já que lá atrás, no dia 3 de maio, última quinta-feira, a cotação estava em R$ 87,50. Na última semana, a sexta-feira fechava com os valores em R$ 87,00 e a semana abria com a saca da soja sendo negociada no Porto de Paranaguá a R$ 86,00. No dia 8, dia seguinte, R$ 86,00 a saca, patamar que se repetiu também nesta última quarta-feira, dia 9. Nesta quinta, dia 10 de maio, valor pago pela soja no Porto de Paranaguá é de R$ 85,00, dia em que é marcado por queda da moeda norte-americana aqui no Brasil. Já já a gente acompanha como se comporta o dólar frente ao real. Por enquanto, vamos a mais cotações da soja pelo país.
A safra de soja deste ano deve injetar mais de 20 bilhões de reais na economia do Rio Grande do Sul. A projeção é da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado. Quem tem mais detalhes para a gente é Annelise Nicolodi. O valor representa um aumento de 25% em relação ao registrado no ano passado. A soja é uma das principais culturas agrícolas do estado. Foram mais de 17 milhões de toneladas colhidas do grão em uma área de 5 milhões e 700 mil hectares. O Rio Grande do Sul é, sem dúvida, um grande produtor de soja. Mas mais do que abrir novas fronteiras para o cultivo do grão, o estado gaúcho conseguiu, ao longo dos anos, aumentar a rentabilidade das lavouras. É bem verdade que a produtividade varia muito de um ano para o outro e que também se diferencia dependendo da região. Foi o que aconteceu nessa safra com o sul do estado. Um longo período de estiagem reduziu a produção das lavouras de soja em vários municípios. É uma área nova, é uma área de fronteira, é uma área, a nova fronteira da soja. São produtores que não têm ainda as melhores variedades adaptadas ao seu local, então isso tornam eles mais sensíveis a esses problemas climáticos. São empreendedores, são investidores, são pessoas que estão levando a soja onde não tinha e que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa atenção. Então eles estão tendo perdas bastante severas que vão sim impactar no todo, no cômputo total, mas sobretudo na economia daqueles municípios. Mas o preço pago pelo grão está compensando para o produtor, que deve ter uma margem de lucro maior. Segundo especialistas, entre os fatores que influenciam na cotação do grão está a alta do dólar, que chegou a R$ 3,51 nos últimos dias. Hoje, nós não estamos com um preço bom por conta da oscilação do câmbio, que é algo imprevisível e não está na mão do produtor. Hoje nós estamos com um preço bom porque a soja está valorizada no mercado internacional. Entretanto, a gente tem que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós já vimos muitas vezes este mercado do clima, essa especulação do clima dar guinadas importantes. Lembro de 2012, quando os Estados Unidos dizia que ia colher, tinha uma expectativa de 90 milhões, veio a seca, diziam que iam colher 76, e aí foi subindo 77, 78. No final do ciclo, eles colheram 86. Eles perderam 4 milhões aquele ano. Só o Rio Grande do Sul sozinho perdeu 6 aquele ano. Então, quer dizer, foi um enorme de uma especulação sobre os preços, uma enorme de uma expectativa que não se confirmou. E aí os preços foram lá em cima e depois foram lá para baixo. Então, momentos como esse são momentos para serem aproveitados. Mas a soja de repente pode ir a 90, pode ir a 100, pode ir a 200, tomara que vá. Mas se tu estiver bem travado, a 75, a 76, a 77, a 80, a 79, tu estás bem travado. Pode ser que o preço vá mais que isso, tomara que vá, tomara que vá. Agora, e se cair? Então, assim, mercado do clima, especulação do clima não é para produtor, é para especulador. Estes momentos estão aí para serem aproveitados. O produtor rural João Paloschi cultivou nessa safra 570 hectares de soja. Ele aproveitou os bons preços para vender parte da produção e atender os compromissos. Eu estava pensando em vender soja 70, hoje já está quase 80 aí, né? Foi bom, o preço está bom, deu essa reagir, tomara que fica nisso, né? Que não caia o preço, que parece que hoje não está muito bom o mercado, pelo menos a gente está escutando aí, né? E aí acompanhar. Tem que acompanhar, mas acertar é difícil, né? Mas eu acho que já está na hora de começar a vender, né? Tem que começar a vender porque tem compromisso e a gente assim pensa, vender a 80. E se 90, melhor. Agora vender abaixo daí, depois aí perde, né? Então é melhor deixar de ganhar do que perder. Por aqui o assunto segue sendo soja, segue sendo produção, só que agora lá nos Estados Unidos vamos abrir agora o nosso cenário internacional, porque tem muita movimentação também. Hoje eu lembro que teremos daqui a pouco, dentro do Agricultura BR, a divulgação dos números do Departamento de Agricultura norte-americano, como tradicionalmente acontece, você vê primeiro no canal do Boi, você vê primeiro no Agricultura BR. E nos Estados Unidos há um ritmo forte em relação ao cultivo. Na última semana foi extremamente
extremamente acelerado o plantio da soja e também do milho, e nessa semana parece que esse ritmo continua. Mas quem fala se o clima está dando essas condições é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. O plantio da soja nos Estados Unidos segue avançando bastante. Em comparação com a safra do ano passado, em 2017, os produtores já estão até mais adiantados. Neste ano, já foram plantados em torno de 15% das lavouras dos Estados Unidos, enquanto que no ano passado, nesta mesma época, já haviam sido plantadas em torno de 13%. Então, as temperaturas já começaram a aumentar ao longo das últimas semanas, já não traz mais preocupação para os produtores, e a expectativa é de tempo bastante favorável para o andamento do plantio da soja até pelo menos este final de semana. Nos próximos dias tem previsão de chuva, mas é uma chuva fraca, até pode ser bastante abrangente, alcançar áreas produtoras do norte e também da faixa leste, só que a chuva não deve vir de maneira tão intensa e abrangente. Até pode chover de maneira um pouco mais intensa, mas vai ser uma chuva bastante localizada. Nessas regiões onde o volume de água pode alcançar até 30 milímetros em apenas 5 dias. Então, durante as próximas semanas, ainda teremos áreas de instabilidades muito fracas e também com baixo volume de água em grande parte das áreas produtoras de soja dos Estados Unidos. Com isso, até pelo menos este final de semana, a expectativa é de condições favoráveis para que os produtores possam avançar cada vez mais com as atividades de plantio da soja nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Essa quinta-feira é um dia repleto de anúncios e hoje, um pouco mais cedo, tivemos a apresentação dos dados de exportação e vendas do Departamento de Agricultura norte-americano. E de acordo com esses exportadores privados, na semana encerrada em 3 de maio, foram comercializadas pouco mais de 353.300 toneladas de soja, um número 15% inferior àquele registrado uma semana antes e 54% menor do que a média das últimas 5 semanas. Vamos ver como é que vem essas vendas e exportações dos Estados Unidos. O ritmo já é bem lento. Você vê aqui que são vendas até o último dia 3 de maio. Volume de vendas de 354.300 toneladas, 15% abaixo do que aconteceu uma semana antes. Total na safra chega a 55.120.000 toneladas de soja vendidas para uma meta de 57.120.000 toneladas. Por aqui já começa a ficar desconfiado de que talvez os Estados Unidos não consiga bater essa meta de 57.120.000. Nesta última semana foram registradas vendas de soja norte-americana também já referente à temporada 2018-2019. A maior parte delas foi para destinos não declarados, cerca de 183 mil. De acordo com um relatório norte-americano, nesta última semana, encerrada no dia 3 de maio, o país vendeu 278.300 toneladas da oleaginosa, confirmando para a temporada já de 2018-2019. Além dos destinos não declarados, houve vendas também para a Argentina e para a Malásia, que acabaram compensando parcialmente os cancelamentos da Tailândia, da Indonésia e do Canadá no período. Olha, o volume total de soja que os Estados Unidos já venderam agora, referentes à temporada 18-19, chega a 5.320.000 toneladas. A meta, por enquanto, para esta temporada não foi declarada. Agora, somando as temporadas 17, 18 e 18, 19 e todas as vendas feitas nesta última semana, encerrada no dia 3, foram comercializadas no período 632.600 toneladas da oleaginosa. Esse número ficou dentro do que previam os analistas de mercado, que esperavam por um volume total entre 400.000 a 900.000 toneladas. E essa meta de exportação que a Juliana citou aí para a temporada 18-19 é bem provável que seja divulgada hoje no relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, já falando da safra 18-19 dos Estados Unidos. Já que falamos dos Estados Unidos, vamos saber como é que vem soja em Chicago. Por lá tem recuperação, leve recuperação de entre 1 cento até 2 centos de dólar por posição. A posição de maio é negociada a 10 dólares, 9 centos o bushel, ganha 2 centos de dólar. Julho, 10 dólares, 17 centos o bushel, agosto 10 dólares 20 centos por bushel e setembro com 10 dólares 22 centos por bushel.
O dólar no Brasil vem em queda nesta quinta-feira, após fechar novamente em alta nesta última quarta e renovando a máxima dos últimos 2 anos. Moeda norte-americana vem, neste momento, operando a R$ 3,55 mais 5 na venda, com variação negativa superior a 1%, caindo agora 1,10%. Bom, e chegou a hora do primeiro intervalo desta edição. No próximo bloco, a gente fala de um assunto bem sério, uma nova ameaça às lavouras do país. Você vai saber também como é que estão as estimativas do IBGE para a produção brasileira de café em 2018. Não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta para falar agora sobre uma nova ameaça à produção de grãos do Brasil. Trata-se de uma praga. Um híbrido foi confirmado, ele que se juntou a partir de 2 lagartas. Quem traz melhores informações para a gente sobre este assunto é Valdir Pacheco. Cientistas australianos confirmaram a aparição de um híbrido entre 2 lagartas, que juntas são responsáveis por prejuízos bilionários no mundo. Uma das pragas é a lagarta da espiga do milho, Helicoverpa zeae, que afeta centenas de cultivos no continente americano, possui grande mobilidade e desenvolveu resistência à maioria dos defensivos agrícolas disponíveis no mercado. A outra é a temida Helicoverpa armigera, que tem causado milhões de prejuízos desde que foi detectada no Brasil. Segundo indicou um comunicado da Agência de Investigação Científica Australiana, a Organização da Comunidade de Pesquisa Científica e Industrial, sigla em inglês CSIRO. A combinação de ambos é um preocupante híbrido sem barreiras geográficas, capaz de ser altamente resistente a inseticidas e possui uma maior gama de plantas hospedeiras. Os pesquisadores da comunidade científica lembram que o híbrido já foi detectado no Brasil, mas pode se tornar uma praga global. Amostras da UFG, Universidade Federal de Goiás, contribuíram para a pesquisa. Pesquisadores da Escola de Agronomia da UFG confirmam a informação. Foi o encontro das 2, Helicoverpa zeae e Helicoverpa armigera, depois de provavelmente 1,5 milhão de anos aproximadamente separadas. Estimativas recentes indicam que 65% da produção agrícola do continente americano estaria em risco se for afetada pela lagarta da espiga do milho, Helicoverpa zeae, afirmam os pesquisadores. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. A Agricultura BR volta a trazer em destaque o levantamento da Conab apresentado nesta quinta-feira. E agora, com vocação para o milho. Em relação ao milho, a Conab trouxe algumas informações importantes, como destaque para a primeira safra, que teve um bom resultado de campo de produção, produtividade e produção, ajudado pelo clima, e mantém ainda uma estimativa, de certo modo, elevada para a segunda safra. Para a primeira safra, 25 milhões de toneladas, para a segunda safra, na casa de 63 milhões de toneladas, com um total de 89 milhões de toneladas, é o que nós mostramos agora. Primeira safra brasileira em 26 milhões, você vê aqui os dados divulgados pela Conab, segunda safra alcançando 63 milhões, total de produção 89 milhões e 200 mil toneladas produzidas de milho, que devem ser produzidas de milho nessa safra brasileira 17-18. E para comparação aqui, nós trazemos a 16-17, quando o Brasil produziu 97 milhões 840 mil toneladas de milho, de acordo com a estatal brasileira. Os números da Conab para as exportações de milho do Brasil são ótimos. Mostram um recorde do país na comercialização do grão para países compradores. E ainda mostra que o incremento, ou seja, a alta nas exportações no acumulado das últimas 5 safras, soma 50%. É isso mesmo, na temporada 2013-2014, o Brasil enviou ao exterior 20 milhões 920 mil toneladas de milho. Safra seguinte, 14-15, foram mais de 30 milhões 170 mil. Temporada 15-16, houve quebra no Brasil por conta do fenômeno climático El Niño. Naquela temporada, houve quebra na safra de milho, portanto. No período, o Brasil exportou 18 milhões 880 mil toneladas. Na safra passada, recuperação da condição das lavouras, exportações alcançaram 30 milhões 830 mil toneladas. Neste novo ciclo, novo recorde sendo batido. Conab projeta exportações na ordem de 32 milhões.
O consumo de milho no Brasil também deve ser recorde, de acordo com a Conab, o número que até então não foi atingido, de acordo com os dados históricos da estatal, deve chegar a 59 milhões de toneladas. É o que nós observamos agora, trazendo aqui as últimas temporadas. Você vê aqui a 13-14, que teve um consumo total de 54 milhões e 500 mil toneladas, 14-15, 56 milhões e 610 mil toneladas, 15-16 teve o consumo contido, porque teve quebra no Brasil, ficou em 54 milhões e 630 mil, 16-17 chega a 57 milhões e 190 mil toneladas, 17-18 alcança ou deve alcançar 59 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. Bom, e as lavouras de milho de segunda safra estão em pleno desenvolvimento pelo país. Alguns estados têm sofrido com déficit hídrico, falta de chuvas por muito tempo já, que traz uma baixa no potencial produtivo dessas lavouras. Algumas dessas regiões estão localizadas em Mato Grosso do Sul. Bom, vamos saber agora com a Juliana Rezende, então, como que o clima se comporta daqui para frente para um dos maiores estados produtores, Mato Grosso do Sul, mas também Mato Grosso e Goiás. Ela traz em destaque a região centro-oeste do país. O desenvolvimento do milho segunda safra na região centro-oeste segue trazendo preocupações para os produtores. É a falta de chuvas e a baixa condição hídrica do solo que vem mantendo as lavouras com baixo ritmo de crescimento. No Mato Grosso do Sul, a umidade já baixou bastante, agora nas áreas em laranja já alcança até apenas 10% de umidade do solo. Isso não é suficiente para garantir bom crescimento para as lavouras. Tanto que os produtores agora já esperam em perdas. Estima-se que pode se perder em torno de 10% da produção dessa segunda safra de milho. Agora, ao longo dos próximos dias, tem previsão de chuva retornando. São áreas de instabilidades que avançam pelo sul da região centro-oeste, alcançam Mato Grosso do Sul, oeste e sul do Mato Grosso. Só que a chuva deve vir de maneira muito irregular e também fraca. Então, essa chuva ainda não tem potencial para aumentar as condições hídricas do solo. Tanto que nas demais áreas da região, o tempo firme vai seguir predominando em grande parte do Mato Grosso e de Goiás, até pelo menos dia 15 de maio. É a partir do dia 16 que a chuva ganha mais intensidade e retorna de maneira mais significativa. No Mato Grosso do Sul, essa chuva ganha mais força, já os acumulados ficam mais elevados, podendo alcançar até 30 milímetros em 5 dias. E a chuva acaba se tornando cada vez mais abrangente e alcançando áreas produtoras de grande parte do Mato Grosso e também do sul do estado de Goiás. Durante o terceiro período, essa chuva vai persistir. Então, ainda teremos áreas de instabilidades atuando em grande parte da região até o dia 25 de maio. O Mato Grosso do Sul é o estado que deve receber as pancadas mais fortes e com potencial para conseguir aumentar as condições hídricas do solo. Só que essa chuva pode vir ainda um pouco mais tarde e não consiga reverter essa condição de baixo potencial produtivo das lavouras de milho segunda safra. Então, essa chuva vindo um pouco mais tarde não deve conseguir reverter essa situação, mas pode ainda paralisar as perdas de produção, especialmente na região centro-oeste. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigada, Juliana. Por aqui a gente confere cotações do milho, então, para dois importantes estados produtores, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Por aqui, o Agricultura BR fala agora a respeito dos embarques de milho dos Estados Unidos. Hoje é quinta-feira e, como tradicionalmente acontece, teve a divulgação do relatório de vendas e exportações. No caso do milho, foram vendidos 695 mil toneladas de milho, um volume que é 32% inferior ao registrado uma semana antes, 22% menor do que a média das últimas 4 semanas. É o que a Agricultura BR mostra agora, comparando também com a meta de vendas norte-americanas. Você tem aqui semana encerrada no dia 3 de maio, com vendas semanais de 695.600 toneladas. A safra conta com vendas de 51.630.000 toneladas para uma meta de 56.520.000 toneladas de milho. Você tem aqui os dados então de vendas e exportações, trazendo as vendas de milho para os Estados Unidos.
De olho agora no mercado internacional do milho, os negócios com cereal negociados na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo na tela, milho operando em campo negativo neste momento. Eu lembro a você que daqui a poucos minutos tem a divulgação do novo relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. Então, os investidores operam com cautela, aguardando a divulgação destes novos números. Posição de maio vem agora com $3,94 por bushel nos contratos. Leve queda. Posição de julho cai mais de 1 cento de dólar por bushel agora, negociando o cereal a $4 1 cento mais 2. A queda é parecida para as demais posições. A de setembro negocia o bushel a $4 9 centos mais 2 e a posição seguinte, a posição de dezembro, a $4 18 centos mais 2, também caindo de maneira parecida. Bom, e a gente vai agora para mais um rápido intervalo. Fique com a gente, ainda hoje, os números sobre as culturas de inverno do país. E você pode entrar em contato conosco, você entra em contato através do WhatsApp, no 67996562266. Mande já a sua mensagem, estamos aguardando. Até já. A Conab, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou os seus dados de safra e trouxe os números atualizados para o café. E a safra de café do Brasil, maior produtor e exportador do fruto do mundo, deve atingir 55 milhões e 300 mil sacas, foi o que garantiu nesta quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para o ano de 2018. Esse número representa uma alta de 4,4% frente aos dados divulgados no mês de abril. E nós vamos ver na tela como é que ficou, então, a condição da produção de café brasileiro. Você tem aqui o mês de maio agora, com o IBGE trazendo para 55 milhões e 300 mil sacas a produção de café no ano de 2018. Aqui temos também o mês de abril, quando o IBGE divulgou 52 milhões e 860 mil sacas. É uma alta de 4,4% entre um mês e outro, considerando também aqui a bienalidade positiva para o café, principalmente no estado de Minas Gerais. Já em 2017, o Instituto aponta para 46 milhões de sacas, que foi a produção do ano passado, e traz aqui, entre os fatores, essa bienalidade positiva no Arábica e a recuperação do conilon após anos de seca no estado do Espírito Santo. Considerando apenas a safra de café arábica do Brasil, o IBGE traz a projeção de 42 milhões e 100 mil sacas de 60 quilos do grão. O número melhorou em relação ao levantamento apresentado em abril por conta de um rendimento médio melhor observado nos nos cafezais, em cerca de 3,4%. A gente compara na tela agora a produção de arábica do Brasil deste ano, projetada agora em maio pelo IBGE, e o quanto que o Brasil colheu no ano passado. Em 2017, foram 40 milhões 660 mil sacas. Lembrando que ano passado foi de bienalidade negativa para a variedade arábica no Brasil. Agora, em maio, o IBGE, portanto, estimando essa safra superior em 42 milhões e 100 mil sacas. Em relação à safra de café conilon, o IBGE também traz a projeção para cima, bem maior do que o do ano passado. De acordo com o IBGE, safra de conilon, também chamado de robusta, é estimada agora pelo Instituto em 13 milhões 160 mil sacas de 60 quilos. Esse é um aumento significativo de 7,7% em relação ao que foi divulgado no mês de abril, quando estimava 12 milhões 150 mil sacas. E na tarde desta última quarta-feira, o Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, trouxe os dados de exportação do mês de abril, que teve um bom volume exportado, mostrando uma recuperação, já com a entrada de café da nova safra. Isso ocorre principalmente, de acordo com o Secafé, por conta da recuperação do café robusta ou conilon.
De acordo com o órgão, foram 1.980.000 sacas embarcadas no último mês, que você acompanha comigo aqui na tela. 1.980.000 sacas em abril de 2018, número que fica acima do que acontecia no ano passado, quando foram embarcados 1.960.000 sacas, uma alta de 0,9% de acordo com o Secafé. Em relação às exportações de robusta, houve um incremento muito forte nesse período na comparação com o ano passado. Quer ver só? De acordo com os dados do Conselho, os embarques de robusta em abril chegaram a 53.470 sacas, um volume que mostra o dobro em relação a um ano. Isso compensa a queda de 0,5% nas vendas externas de arábica, que agora, neste último mês de abril, somaram 1.920.000 sacas do café. E o Secafé apontou para essa situação de ter uma aceleração melhor para as exportações brasileiras em abril por conta do café Conilon. Nós vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para o Espírito Santo, que é onde se produz e está se colhendo o café. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Durante os últimos dias, os produtores de café Conilon, do estado do Espírito Santo, começaram as atividades de colheita no campo. Agora o tempo vem favorecendo o andamento das atividades no campo, porque é o tempo seco que vem predominando na região. A umidade do solo também vem caindo por conta dessas instabilidades ainda ausentes na região. No interior de São Paulo e também no interior de Minas Gerais, onde o solo está um pouco mais seco. No Espírito Santo, a umidade do solo está um pouquinho mais elevada, mas é por conta de instabilidades que acabam sendo transportadas do oceano contra a faixa litoral do estado do Espírito Santo, acabam mantendo as pancadas de chuva um pouco mais frequentes, mesmo que essa chuva não deva ser tão intensa e volumosa. Ao longo dos próximos dias, tem previsão de chuva, isso porque as instabilidades ainda seguem sendo trazidas do oceano contra a costa do Espírito Santo e mantém as pancadas de chuva em grande parte do estado. Só que essa chuva são aquelas pancadas que vêm no final do dia, entre o final da tarde e o começo da noite, de curta duração e também de fraca intensidade. A partir da segunda semana, entre os dias 16 e 20 de maio, o cenário não deve mudar muito no estado do Espírito Santo. Segue chovendo, mas aquelas pancadas ainda de finalzinho do dia e que não atrapalham o andamento das atividades no campo. No decorrer do terceiro período, entre os dias 21 e 25 de maio, a chuva ainda vai seguir atuando na região. Isso acontece porque os ventos que sopram do mar acabam trazendo mais instabilidades e provocando essas pancadas de chuva, mesmo que de maneira mais fraca e com baixo acumulado. Então, até pelo menos o final do mês de maio, essa chuva mais fraquinha no estado do Espírito Santo vai permanecer, mas não atrapalha o andamento da colheita do café no estado. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Visto como vai ficar o tempo para as atividades de colheita, é hora de acompanhar o mercado do café no Brasil. A gente vê a quanto está sendo comercializada agora a saca de 60 quilos do grão. Começando pela variedade Conilon, produzida na sua maior parte no estado do Espírito Santo, na Bahia e em Rondônia. Olha, depois de subir bastante, o preço do Conilon começa a registrar perdas. Nesta última quarta-feira, dia 9 de maio, fechou a R$ 327,10. A gente acompanha com os olhos o que acontecia nos dias anteriores. Veja que o valor da saca chegou a ultrapassar os R$ 330. Na época, o movimento de alta tinha a ver com a baixa disponibilidade do café no mercado. Apesar da colheita estar em andamento, aqueles grãos colhidos eram destinados a entregas já fechadas, entregas futuras, e com isso havia pouco grão para comercialização. Agora, de lá para cá, a gente tem visto o mercado recuar. Para a variedade arábica, os valores, apesar de registrarem valorização neste início do mês de maio, ainda estão aquém do que o setor produtivo gostaria, visto o alto custo de produção desse grão. De acordo com a apuração do CPEA, o valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6, bebida dura para melhor, fechou nesta última quarta-feira em São Paulo a R$ 445,49. No acumulado do mês de maio, ainda assim, há ganhos em relação ao fechamento do mês de abril. A alta é de 1,09%.
E para a gente fechar o assunto café, vamos dar uma olhadinha no mercado internacional do Arábica agora, lá na Bolsa de Nova York, referência para essa commodity. O mercado hoje vem operando com leves ganhos, mas ainda assim bastante pressionado. Os valores estão muito abaixo daquele piso de referência que é de $1,30. Maio vem $1,15 mais 50 por libra-peso. Posição de julho, $1,19 mais 25. Setembro, $1,21 mais 50 por libra-peso, enquanto a posição de dezembro de 2018 negocia a libra-peso do café arábica a $1,24 mais 90. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Eu lembro a você que neste momento o Departamento de Agricultura norte-americano está divulgando os novos números do relatório de oferta e demanda mundial de grãos. Todos eles você acompanha ao longo desta edição. Já já a gente volta com estas e outras informações. Fique conosco, até mais. Agricultura BR de volta para falar agora sobre citricultura. Nesta última quarta-feira, o Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, divulgou a sua primeira estimativa da safra 2018-19 de laranjas do Cinturão Citrícola do Brasil, que corresponde ao estado de São Paulo e às regiões do Triângulo e Sudoeste Mineiro. A projeção de safra indica uma colheita de 288.290.000 caixas de 40 quilos e 800 gramas. O Agricultura BR conversa agora com Vinícius Trombin, ele que é coordenador de pesquisa de estimativas de safra do Fundecitrus. Vinícius, como que o setor enxerga essa projeção? Juliana, essa é uma safra pequena, considerada todo o potencial do parque citrícola, né? Na safra passada, o Fundecitrus apurou os 400 milhões de caixa praticamente. Então, essa é uma safra bem menor do que a safra passada. Quando deve acontecer algum ajuste aí entre oferta e demanda, né? Uma oferta um pouco menor aí do que a demanda, a todo o potencial que o país tem para oferecer, né? Mas a gente também deve lembrar que, embora essa redução tenha acontecido bastante em quase todas as regiões, mas em 10 das 12 regiões, né? 2 regiões do Cinturão Citrícola, que estão localizadas mais ao sudoeste do Cinturão, que são as regiões de Itapetininga, né? E os municípios ali da região de Avaré também, não sofreram redução no número de frutos por árvore. Então, ali nessa região, é esperado um aumento de produção. Então, muito possivelmente, tido como será uma safra ainda melhor do que a passada, né, nessas 2 regiões aí. Embora, no geral, nós tivemos uma redução, mas tem produtores que não vão sofrer tanto com essa redução, não vão sentir essa redução, porque nos seus pomares isso não aconteceu. Vinícius, e considerando o parque citrícola em geral, a que se deve essa produtividade menor dos pomares neste ano? O principal é o clima, né? O clima é o que realmente mais impacta na produção de laranja. No ano passado, no mês de outubro, as temperaturas após o florescimento das árvores chegaram a picos de temperatura de 38 graus, até mais do que isso em alguns municípios. Essa alta temperatura prejudicou e muito um bom florescimento e o pegamento dessas flores. Por isso essa safra é tão pequena. Um outro motivo é a carga de frutos elevada da safra passada, que exigiu muito das reservas nutricionais das plantas. Vinícius, a safra norte-americana de laranjas tem sofrido quebras anuais. Neste último ano, a passagem do furacão Irma pelo estado da Flórida baixou ainda mais esta produção, que já vinha sido afetada pelo greening. Como que o Brasil, que é o maior produtor de laranjas e maior exportador de suco da fruta do mundo, ganha com essa safra norte-americana quebrada? O mercado americano de suco de laranja é o maior mercado do mundo. Eles são os principais tomadores de suco de laranja do mundo. Então, eles, com a baixa da oferta de produção, eles passam a importar mais suco. E aí, possivelmente,
uma parte desse suco, né, que eles vão tomar, vai sair do Brasil. E diante dessa situação, qual que é a tendência de preços para a laranja, para o setor citrícola aqui do país, Vinícius? Os preços da caixa de laranja já subiram na safra passada, né, justamente por conta, embora tivemos, né, uma safra muito grande, né, das quase 400 milhões de caixas, o preço já se manteve estável, né? Antes dessa safra de 400 milhões de caixas, a gente deve lembrar da safra de 245 milhões de caixas. Naquele momento o preço subiu, que a safra era muito pequena, mas não caiu significativamente na safra grande passada que se encerrou, por conta exatamente da menor oferta de laranjas dos Estados Unidos e da safra pequena que nós havíamos acabado de encerrar. Quando os estoques de suco de laranja foram consumidos por conta daquela safra 16, 17, muito pequena. Então, a expectativa para essa safra é de manutenção dos preços aí, que já vem, que já não foram baixos da safra passada, né? O greening é a principal doença da citricultura, né? E tem sido cada vez mais preocupante no setor aqui no Brasil. Vinícius, como que está o controle da doença nos pomares e o que tem sido feito para evitar essa proliferação? O percentual de plantas contaminadas no cinturão citrícola é em torno de 17%. Ele se vem mantendo estável, porém a severidade da doença nos pomares tem sido agravada. Então, por isso é uma preocupação muito grande do Fundecitrus e do setor produtivo a manutenção e um bom manejo em índices baixos e um bom manejo dos pomares, visto que a Flórida, a produção pequena não se deve só ao furacão Irma, mas também às doenças que se alastraram, principalmente o green, que se alastrou em todos os pomares lá. Então existe uma preocupação muito grande do setor de manter o índice estável ou mesmo reduzir esse índice dentro do possível. E para a gente finalizar, Vinícius, esse último relatório divulgado pelo Fundecitrus trouxe uma novidade, né? A respeito da safra de limão e tangerina do Brasil. Conta para a gente que novidade é essa. Nesse novo mapeamento que o Fundecitrus divulgou, no dia 9 de maio, foram também apresentadas as áreas cultivadas com limão e tangerina. Uma novidade em relação ao último levantamento completo da área que havia sido feita em 2015, para esse levantamento de 2018, é um aumento de cerca de 11 mil hectares na área de limão e cerca de 2 mil hectares de aumento na área de tangerina. Então, são duas culturas que nos últimos 3 anos têm sido mais plantadas pelo produtor. Obrigada, Vinícius. Este foi Vinícius Trombin, coordenador da pesquisa de estimativas de safra da Fundecitrus. Um agradecimento ao Fundecitrus pela participação. A nova safra de inverno começa a ser semeada no Brasil, mesmo com o clima estando seco em boa parte das áreas produtoras, sobretudo no estado do Paraná. Por enquanto, a Conab projeta uma forte recuperação na safra deste ano dos cereais de inverno, em relação à safra passada, que foi de quebra, por sua vez, devido ao clima muito úmido. A Conab projeta a recuperação, portanto, para quase todas as culturas de inverno, com exceção de apenas 2. Mas as 3 principais, que são aveia, cevada e trigo,
tem uma recuperação forte em relação ao ano passado. Portanto, o Brasil deve voltar a produzir de maneira mais satisfatória essas 3 culturas. A gente trouxe na tela para você acompanhar como que muda de um ano para outro. A safra de aveia tem uma leve alteração para cima, nem aparece em números que estão na tela. Em 2017, colheu 340 mil toneladas e agora em 2018 repete este número. A safra de cevada tem uma elevação saindo de 100 mil toneladas para cerca de 110 mil. E a de trigo, que é a mais importante, esta tem uma elevação mais consistente, saindo de uma colheita de 1.910.000 toneladas para 1.990.000. Vale a gente destacar que o aumento de área observado para a maioria das culturas, as que tiveram neste ano, são relacionados ao fato da perda da janela ideal para o cultivo do milho safrinha. A Conab alerta ainda nesse seu relatório desta quinta-feira que o clima daqui para frente, é claro, vai continuar ditando o desenrolar desta safra de inverno para saber se vai ter novas quedas de área plantada ou não. Bom, resta saber como que o clima vai ficar então para as áreas produtoras de cereais de inverno do país. Quem traz os destaques é Juliana Rezende. Os produtores de culturas de inverno do sul do país já se preparam para começar as atividades de plantio, principalmente no Rio Grande do Sul, onde o solo ainda segue sendo preparado. Os produtores devem começar as atividades de plantio do trigo no estado gaúcho, mas para o finalzinho do mês de maio. No Paraná, as atividades já começaram, mas como o solo ainda está muito seco, os produtores estão mais lentos em relação ao andamento do plantio do trigo no estado, tanto que apenas 7% somente já foi plantado em relação ao estado do Paraná. Já no ano passado, nesta mesma época do ano, os produtores já haviam plantado em torno de 40%. Então, neste ano, o plantio do trigo está bastante atrasado no estado do Paraná. As condições hídricas é que vem favorecendo para esse atraso. Agora, a umidade do solo no Paraná segue muito baixa, em torno de 10% a 20%. Então, os produtores seguem esperando o retorno das chuvas para retomar as atividades de plantio do trigo. Para os próximos dias, tem previsão de chuva mais uma vez. Então, as instabilidades vão ganhar força na região sul. É a frente fria que vai provocar pancadas de chuvas mais intensas no Rio Grande do Sul. O acumulado de chuva vai ficar ainda mais elevado na faixa oeste do estado, na fronteira com o Uruguai e também com a Argentina, é onde tem riscos para temporais. Volume de água de até 70 milímetros em apenas 5 dias. Essa chuva até consegue se espalhar pelos demais estados do sul do país, só que não deve vir de maneira tão significativa e com potencial para reverter a situação do solo um pouco mais seco. Tanto que no Paraná, a chuva vai ser fraca e não deve conseguir aumentar as condições hídricas do solo. No decorrer da segunda semana, entre os dias 16 e 20 de maio, a chuva agora consegue avançar um pouco mais e alcança áreas produtoras do norte do estado do Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina, até o interior do Paraná. Aí sim, essa chuva volta de maneira bastante significativa, com pancadas mais intensas e com volume de água que pode alcançar até 50 milímetros no decorrer do dia 16 até o dia 20 de maio. No Rio Grande do Sul, principalmente nas áreas mais ao sul do estado, as instabilidades começam a perder um pouquinho mais de intensidade. No decorrer do terceiro período, entre os dias 21 e 25 de maio, a chuva vai persistir entre o interior do Paraná e de Santa Catarina e também no norte gaúcho. Então, a partir somente da próxima semana é que a condição melhora para os produtores de trigo do estado do Paraná, porque a chuva retorna, deve também voltar a aumentar a umidade do solo e favorecer para a retomada do plantio do trigo no estado. Já no Rio Grande do Sul, no decorrer das próximas semanas, com as instabilidades perdendo um pouco mais de intensidade e ainda mantendo o solo com bastante umidade, a expectativa é de que os produtores comecem as atividades de plantio do trigo de maneira bastante satisfatória. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E por aqui falamos sobre a produção de trigo no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que trouxe nesta quinta-feira o número de 5.620.000 toneladas de trigo a serem produzidas no Brasil no ano de 2018. Um recorde, uma alta de 32,5% frente àquilo que tinha sido produzido no ano passado, de acordo com o IBGE, e 1% superior aos dados apresentados no mês de abril. Vamos ver esses números aqui no resumo. Temos aqui produção brasileira estimada pelo IBGE em 5.620.000 toneladas, alta de 32,5% frente à campanha passada.
Para a gente encerrar o assunto trigo, vamos acompanhar o mercado futuro do cereal, lá em Chicago. De olho nos negócios, então, trigo vem operando com alta para a posição de mais curto prazo no momento de maio. As de setembro e dezembro caem agora. Maio vem a $5,15 mais 6 por bushel. Julho negocia o bushel do trigo a $5,10 mais 4. Posição de setembro, $5,27 o bushel, enquanto dezembro, $5,46 mais 2 o bushel. E é hora de mais um intervalo por aqui. Na volta, todos os números do mais recente relatório de oferta e demanda mundial de grãos. Te adianto já essa novidade, porque os Estados Unidos trouxeram no relatório de hoje que a partir da campanha 18-19, o Brasil, que já é o maior exportador de soja do mundo, vai ser o maior produtor também. Não saia daí, voltamos já. O Departamento de Agricultura norte-americano divulgou há pouco os números do seu relatório de oferta e demanda e, como tradicionalmente ocorre, você confere primeiro no Agricultura BR. Começamos os destaques já porque começamos com o milho. Vamos trazer aqui a primeira análise gráfica mostrando a situação de oferta e demanda do milho no Brasil. Aqui temos produção e exportação para as duas temporadas, pois os norte-americanos já lançaram a 18-19. Veja só que a produção para 17-18 é estimada pelos norte-americanos em 87 milhões de toneladas. Já as exportações em 30 milhões de toneladas. Os norte-americanos aqui, eles reduzem as exportações brasileiras em 3 milhões de toneladas entre o mês de abril e o mês de maio. Produção para a temporada 18-19 são os primeiros números, traz 96 milhões de toneladas estimados para a próxima temporada e 31 milhões de toneladas de exportação, de acordo com o Departamento americano. Vamos agora aos números para o milho lá nos Estados Unidos. Acompanhe comigo na sua tela. A produção norte-americana do cereal ficou projetada agora para o ciclo em vigor por lá, 2018-2019, em 370.960.000 toneladas, um número que está em linha com o que foi divulgado no mês passado. As exportações caíram, melhor dizendo, de 65.520.000 toneladas para 56.550.000. Já os estoques estão estimados agora em 55.440.000 toneladas. Damos sequência aqui aos números do Departamento americano, pode jogar na tela, o assunto segue sendo o milho e agora a gente mostra o primeiro cenário com o milho norte-americano para a temporada 18-19. Produção está estimada em 356.630.000 toneladas para os norte-americanos, há uma queda expressiva em relação à produção de milho nos Estados Unidos. As exportações 53.340.000 toneladas e os estoques norte-americanos com 42.730.000 toneladas, estoques de passagem. Esses dados aqui já da temporada nova, de 2018-2019, que está sendo cultivada por lá. Vamos acompanhar mais dados, então, que foram recém-divulgados, desta vez para a Argentina, a expectativa norte-americana em relação ao nosso país vizinho. A produção do cereal foi estimada pelo órgão em 33 milhões de toneladas, as exportações em 25 milhões e o consumo em 9 milhões e 800 mil. Vale a gente frisar aqui que a produção não foi cortada pelo órgão norte-americano neste mês, porém as exportações foram ampliadas de 24 para 25 milhões. O consumo também sofreu redução, saindo de 10 milhões e 300 mil toneladas para 9 milhões e 800 mil. Já falamos agora da soja nesse relatório de oferta e demanda. Já adiantamos que a principal novidade é que os americanos acreditam que na temporada 18-19, Brasil vai superar os Estados Unidos na produção da oleaginosa. Veja conosco aqui os dados de soja, começando pela produção da Argentina. Há uma queda aqui em relação à Argentina, que tinha uma estimativa de 40 milhões de toneladas no mês de abril e agora cai para 39 milhões, fica em linha com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. As exportações em 4 milhões e 200 mil toneladas, sem alteração frente ao mês de abril, dados para a Argentina do Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos agora para mais uma situação colocada neste relatório, divulgado há pouco. Tem a ver com o Brasil.
oferta e demanda de soja para o país na temporada 2017-18 e já os números para o ciclo 2018-2019. Veja que no mês de março, na coluna em verde, a primeira esquerda, o Departamento Norte-Americano projetava a safra atual do país em 115 milhões de toneladas. Agora, no último mês de abril, subiu para 117 milhões esta projeção, mantendo agora em 117 milhões este número. Já em relação às exportações, em março projetava 73 milhões e 100 mil, no mês de abril elevou para 73 milhões e 300 mil toneladas. Essa expectativa, agora neste relatório apresentado em maio, reduziu para 72 milhões e 300 mil toneladas as projeções para a safra 17-18 do país. E agora mostramos os Estados Unidos, agora trazendo os dados. Você viu o Brasil na 18-19, repetindo os números da 17-18 com 117 milhões. E aqui que vem a novidade. Os números americanos aqui são referentes à temporada 18-19 e você vê os americanos com uma estimativa de produção em 116 milhões 480 mil toneladas. Exportações de 62 milhões 320 mil toneladas, está com uma estimativa alta os norte-americanos. Consumo de 57 milhões 980 mil, estoques de 11 milhões 290 mil toneladas. Esses são os números relacionados do Departamento de Agricultura norte-americano em relação ao que foi apresentado hoje, de safras 17-18, 18-19. Vamos ver agora como é que o mercado ele se comportou em relação aos dados que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, como é que soja em Chicago tem reagido. Nós já temos os números na tela. Os números, eles são altistas. E são altistas por quê? Porque vem menos soja nos Estados Unidos, com uma estimativa de exportação maior do que na temporada 17-18. Posição de maio ganha 9 centes de dólar a 10 dólares 17 centes o bushel. Julho vem para 10 dólares 27 centes o bushel, ganha 12 centes no momento. Agosto, 10 dólares 30 centes por bushel, com 11 centes de dólar. Setembro, 10 dólares 32 centes por bushel, com um ganho também de 11 centes de dólar por bushel. O mercado vê como altista o relatório desta quinta-feira. E a gente, para encerrar, mostra para você o dólar comercial no Brasil, que depois de subir com muita força, renovar recorde nesses últimos dias, cai nesta quinta-feira. Há pouco vinha a 3,55, neste momento tem uma queda ainda maior, caindo 1,38%, negociado na venda a R$ 3,54 mais 5. Bom, esta edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela participação. A gente volta na terceira edição do dia com mais informações sobre o mercado de grãos. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.